Espiritualidade consciente é a chave para não sentir peso nas questões espirituais, para que isso não atrapalhe a sua vida. E eu trouxe esse caso aqui, porque mesmo que você não tenha a tabela, você vai conseguir fazer questionamentos que podem te ajudar a não ficar prejudicado ou prejudicada em relação à espiritualidade. Observe que não é uma questão secundária, apesar de não ser a pergunta mais comum das pessoas relacionada à espiritualidade, e aqui eu não estou falando de religião, né? Mesmo uma pessoa agnóstica, ela tem uma espiritualidade que nega a Deus, mas ela tem uma espiritualidade. Essa é uma questão, a única, por sinal, que tem tanto coluna quanto linha. E aqui na linha, o que significa, por exemplo, essa pessoa ela não tem nenhum ponto em relação à linha, mas é extremamente pesado para ela quando vê aqui na questão da coluna. Nesse caso aqui, eu vou fazer as perguntas relacionadas à linha, que você pode também ou acompanhar na sua tabela, ou olhar, dar uma reflexão em relação a essas questões. A primeira é, para quem tem pontuação alta aqui, quanto você está colocando em prática aquilo que você estuda referente à espiritualidade? Geralmente, quem tem esse ponto alto aqui, e aí eu não estou considerando os outros números da tabela, apenas esse aqui isoladamente, é uma pessoa que está sempre buscando conhecer mais. E usa tanta energia em querer ter mais conhecimento, que acaba não colocando em prática. E muitas vezes a prática nos traz um conhecimento muito mais consolidado. Já nesse aqui, que é espiritualidade com espiritualidade, falta tempo, digamos assim, para a pessoa colocar suas ideias e colocar suas práticas de uma forma ordenada. É meio como se tivesse sempre de uma forma reativa em relação a essas questões. E o ideal é que haja um equilíbrio, não apenas sendo uma pessoa ativa no sentido de que não se dá a condição de observar a volta, mas também é importante ter essa questão de ter alguma ação na prática espiritual. Nesta coluna aqui, caso você tenha um número alto, esteja pintado de amarelo, o importante é refletir o quanto aquilo que você recebeu como ensinamento da sua família, aquilo que você observa nas pessoas à sua volta em relação à espiritualidade, se isso realmente está servindo para você. Porque é bem provável que em algum ponto da sua vida haja necessidade de recorrer ou a uma outra religião ou alguma prática espiritual que vai te diferenciar das pessoas da sua infância ou das pessoas do seu convívio usual. Essas três energias aqui, a pessoa consegue lidar na vida, no dia a dia, sem sentir muito. Geralmente é no decorrer da vida que percebe que passou por situações que levou a fazer alguma modificação, mas há uma certa tendência a aprender por conta própria. Já que nessas três colunas são situações que, se a pessoa não olhar, a vida vai travar, vai ficar difícil lidar nas situações do dia a dia, na convivência com as pessoas. E o que acontece aqui? Primeiro passo, nessa coluna aqui, se você tem espiritualidade com pontuação alta, principalmente se está pintado de amarelo,
provavelmente você é daquelas pessoas chatas que sai doutrinando todo mundo. E por mais que seja importante para você, por maior que seja o seu amor em relação àqueles dogmas, às questões relacionadas à espiritualidade, e aí pode até ser uma ausência de dogma, isso não necessariamente está interessando as outras pessoas. E se você começar a querer doutrinar quem não te pediu opinião sobre a crença delas, é provável que as pessoas comecem a te dar as costas e você nem sabe por quê. Né? Ninguém vai falar que, olha, eu estou deixando de conversar com você porque suas ideias não batem com as minhas. As pessoas simplesmente se afastam. Então, antes de você perceber que está vivendo de uma forma isolada ou que não está conseguindo se desenvolver, vale a pena pensar: será que eu estou querendo impor as minhas ideias religiosas para as outras pessoas? Já essa aqui, que ela nessa tabela não existe energia nenhuma, mas para outras pessoas é muito alta, é aquele comportamento em que tem que ser tudo preto no branco. Se não for demonstrado para a pessoa, ela não acredita, ela não aceita, ou uma vez que a pessoa se depare com uma questão que ela concorda, ela toma aquilo como verdade e sequer faz uma reflexão em relação a novos conceitos ou a novas experiências. Então, vale a pena fazer essa pergunta: será que esse é um comportamento que você tem? Se você tem a tabela, você consegue ver o quanto isso pode te impactar. E, por fim, a energia mais pesada é a de sentir que tem que fazer algo, porque desta forma você recebeu o ensinamento, desta forma a sua religião diz que tem que ser. Muitas vezes isso se manifesta nas pessoas que têm alguma religião que condena por pecado, que coloca medo, e aí a pessoa se apavora, deixa de ter experiências na vida por conta do medo em relação a uma punição, um Deus que castiga, ou até mesmo uma possibilidade de ser excluída de algo que gosta muito, como uma religião ou um grupo espiritual da qual faz parte. Então, essas aqui são as 6 perguntas que sempre vale a pena nós fazermos, porque mesmo que você não tenha pontuação, como é o caso aqui dessa pessoa, ela praticamente não tem nada na linha da espiritualidade. Quando essas questões são confrontadas com as outras áreas da vida, como é o caso aqui da coluna, isso sim fica muito pesado. Nesse caso aqui, nas relações familiares e na relação ou com projetos ou na relação com os filhos, a espiritualidade vai ser exigida como uma forma de desenvolvimento dessa pessoa. Talvez até fique mais difícil porque ela não tem um parâmetro para lidar aqui. E também nas parcerias, né? O que foi procurado nas parcerias comerciais e nos relacionamentos de longo prazo, num casamento, é essa mesma energia que começou lá na infância e que vai vir aqui como mãe ou como pai. Então, é importante, cada tabela é de um jeito, mas esse é mais um exemplo e de uma questão que o pessoal geralmente não me pergunta. Mas se você aparecer com uma tabela como essa aqui e tiver um número pintado em vermelho ou muitos amarelos numa linha, mesmo que você me pergunte de uma outra questão, na análise, obrigatoriamente eu falo sobre o que está em relação
ao pintado de amarelo, a numeração alta, por exemplo, esse aqui, item 6, é muito forte, então tenho que falar, mesmo que a pessoa não me perguntasse nada sobre família, sobre emoções. E esse é um exemplo, espero que você goste. Se tiver alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo. Eu aceito sugestões de novos temas para outros vídeos e vale a pena ter acesso a uma tabela dessas, porque uma vez que você tenha noção de como funciona, sempre que você enfrentar uma questão, você sabe que precisa equilibrar cada energia das colunas, cada energia das linhas. Na análise eu explico como fazer isso. E fica aqui o meu convite. Mesmo que você não tenha a tabela, se for o caso, ouça novamente as perguntas, porque essas 6 questões aqui, todos nós enfrentamos em algum momento da vida. E para quem tem uma numeração mais alta, ela é mais recorrente e acaba atrapalhando outros setores da vida. Recado de hoje era esse. Aguardo você em uma consulta. Deixe seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo também.